Bom dia, a paz do Senhor Jesus, Shalom a todos que estão aí assistindo, através do YouTube, essa mensagem. Eu sou o pastor Mauro Pereira e nesse dia de hoje a gente vai trazer uma mensagem aqui sobre um assunto relevante, um assunto bem atual e sobre a aflição, Eu queria falar sobre a aflição nessa manhã. Está lá no livro de Romanos. Você pode abrir sua Bíblia aí em nome de Jesus. Não esqueça de ler a palavra de Deus, amados, porque ela é a nossa bússola do cristão. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Está na palavra. A palavra que sustenta o crente, a palavra que liberta o cristão, a palavra que salva, a palavra que transforma a mente. Se você não colocar isso aqui para funcionar, para trabalhar, você vai ficar ver navio. Lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículo de número 18, diz assim, Romanos 8, 18. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Seus irmãos entenderam aí? Romanos 8, 18. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, o que a gente enfrenta, o que eu e você passamos, não se compara com o que o Deus tem para a gente. Se você perseverar, se você acreditar, se você confiar, no Deus dos exércitos. E ele tem aqui muitas formas, de trabalhar na vida do crente, na vida do cristão. Ele diz, o apóstolo Paulo escrevendo essa carta, porque para mim tenho certo que as aflições deste tempo, as aflições que a gente tem passado, cristão? As lutas que eu e você às vezes enfrentam, uns sabem passar pela aflição de uma maneira, outros de outra, Uns passam pela aflição e são aprovados, alguns ficam reprovados pela aflição, outros ficam de recuperação na aflição, mas tem uns que, quando creem em Deus, acreditam em Deus, eles passam pela aflição e veem a glória de Deus na vida deles, Então, essa passagem é muito bem clara, Todos os sofrimentos, queridos, que a gente enfrenta do momento, enfermidade, dores, calamidade, decepções, pobreza, maus tratos, aflição, está dentro do contexto da aflição. E tudo que a gente vê hoje em dia, as pessoas se preocupam mais com as dificuldades, com as lutas, e deixam de perseverar mais na fé, acreditar mais que Deus pode resolver a minha situação e a tua situação. Mas para isso a gente tem que acreditar, confiar no Deus dos exércitos. Você pode abrir a Bíblia também no livro de Hebreus. Vou correr aqui pela palavra, para a gente entender. Hebreus capítulo 2. Hebreus 2, versículo de número 9 e 10. Aqui está o que eu achei. Hebreus 2. Aqui o Google, aqui, em vez de me ajudar, ele tá botando... Tô perguntando... Deixa meu louvor. Hebreus 2, 9 e 10. E diz assim, vendo, porém... Hebreus 2, capítulo 2, versículo 9 e 10. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que foram feitos um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Consagrasse pelas aflições o príncipe. Lá em 1 Pedro também, você abre aí comigo aí, 1 Pedro, capítulo 1, capítulo 4, verso de número 13. 1 Pedro 4, 13.
Vou correr um pouquinho aqui pela palavra de Deus. Mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também nas revelações da sua glória vos regozijeis e alegreis. Então aqui o apóstolo Pedro também deixando bem claro, né? Aí às vezes você se pergunta, mas que loucura, né? Eu tô no meio da aflição, estou no meio do sufoco, estou no meio da dificuldade, eu vou me alegrar. Mas é isso que ele está dizendo aqui, ó, alegrai-vos. 1 Pedro 4,13. Mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Esse Deus é tremendo, querido. Esse Deus é demais, né? Por mais que a gente passe pelas dificuldades, pelas lutas, Ele vai sempre estar comigo, vai estar com você. Ontem eu falava isso, a gente falava isso ontem, eu e o pastor Carlos Mesquita, numa live pelo Instagram, sobre o medo, né? Quantas pessoas têm sentido medo, sentido dificuldade no meio dessa situação aí, dessa turbulência que a gente está passando. E a gente tem que acreditar, meu irmão. Acreditar que as coisas vai dar tudo certo em nome de Jesus. 1 Pedro também, capítulo 5, verso de número 9. Ao qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então o apóstolo Pedro aqui continua dizendo, queridos, para a gente resistir na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Ao qual resistir firme na fé. Sabe o que ele está querendo dizer aqui, queridos? Naquela época, os apóstolos, os irmãos em Cristo, os discípulos tiveram aflições muito piores do que nós. Os homens enfrentavam, né, dificuldades tremendas, lutas tremendas, né? E hoje o que a gente está passando é bem pequeno. É bem pequeno perto do que os irmãos enfrentavam naquela época, né? Então acredite, meu irmão, que Deus vai mudar a tua história, Deus vai mudar a minha história. Ele vai fazer de você um crente vencedor, tá? Quero deixar essa passagem, essa ministração nessa manhã em nome de Jesus. Como diz aqui Soraya Moraes, um caminho no deserto. Deus está contigo nesse deserto, Deus está comigo nesse deserto. Ele não vai deixar a gente passar erro de milagre. Ele não vai deixar você passar sem ser aprovado. Você será aprovado em nome de Jesus. Acredite, creia, confie no Senhor dos Exércitos. Deus vai dar vitória para ti, tá? Creia nisso em nome de Jesus. Não se esqueça de dar um like aí no nosso canal, no YouTube, tá? Se inscrevam aí no nosso canal em nome de Jesus. Que Deus lhe abençoe ricamente. Se fortaleça na palavra. A palavra enche, a palavra ela faz morada em nome de Jesus. Um grande abraço aí. Fique com Deus.